Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo aqui no nosso canal. Sempre uma alegria muito grande contar com a presença de vocês e hoje o negócio vai ficar muito sério, muito importante aqui, porque hoje eu vou mostrar para vocês como o jogo é jogado, tá? Eu não coloquei o título Descobrir Tudo agora brincando. É algo muito sério que eu vou mostrar para vocês. E o que eu vou mostrar para vocês hoje vai te dar um entendimento sobre como esse jogo é jogado no cenário internacional e sobre como esse jogo é jogado no cenário local, perfeito? Eu vou falar coisas lá de fora e você que tem massa encefálica, você que tem QI, você que é um cara inteligente, uma mulher inteligente, você vai conseguir, analisando o que eu vou te falar hoje, você vai conseguir interpretar o que acontece por aqui também, localmente, perfeito? Hoje o negócio, hoje não é brincadeira não, hoje o negócio é completamente a Vera, beleza? A Vera. O Matheus Santos está falando aí, tá todo mundo falando de cadeirada, tá todo mundo falando aí de acontecidos aí. Isso tudo, pessoal, estou dizendo para vocês, isso tudo é um enorme teatro, ok? Isso aí é um enorme teatrão. Você quer ser o cara que vê um teatro e acha que o teatro é verdade ou você quer olhar para o teatro e saber que aquilo ali é uma encenação, ok? O Jonathan está lembrando também, tivemos mais uma situação lá com o ex-presidente Donald. Tivemos aí a situação de cadeirada por aqui, tivemos ali situação também lá nos Estados Unidos, lá com o ex-presidente Donald. Tudo isso como parte de um grande jogo. Tudo isso como parte de uma grande encenação, ok? Só que hoje eu vou explicar para você como é que o jogo é jogado, como é que a banda toca. E a banda toca através do controle da mente das pessoas, do pensamento das pessoas, da opinião das pessoas, ok? Eu já dei uma aula aqui para vocês há um tempo atrás e a gente falou sobre teoria do jornalismo. A gente falou sobre teoria da notícia, coisa que ninguém vai falar para vocês. Tem um monte de gente aí que se diz jornalista que está na internet, mas não tem diploma e não te ensina a teoria do jornalismo. Eu estou te ensinando a teoria do jornalismo, ok? Na teoria do jornalismo, a gente tem a teoria do agendamento, a teoria do agenda setting, que diz que o sistema midiático ele pode não ser capaz de fazer todo mundo pensar o que eles querem que a gente pense, mas ele é capaz de fazer com que as pessoas falem sobre os assuntos que o sistema quer que você fale, perfeito? Então, meus amigos, neste exato momento, eu gostaria de te convidar já para você dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. E eu convido você a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa, porque quando você olha muitas vezes aí, a plataforma faz umas peripécias e tira a inscrição. Você sabe muito bem disso? Então, coloca aí, dá uma olhadinha, vê se é a inscrição. Tá? Um abraço para a Andréia, falando que meus livros são demais, glória a Deus por isso. Meus amigos, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. Nós vamos analisar um caso que aconteceu nos Estados Unidos e isso vai te dar ferramentas teóricas, ferramentas conceituais, ferramentas de análise para você interpretar o que está acontecendo por aqui também, perfeito? Então hoje, de certa forma, a gente vai falar um pouco em código aqui, tá? E nesse código, quem for inteligente vai entender, beleza? Ok? Vamos lá então. Por que na capa hoje eu coloquei o Pudim e eu coloquei também o Jason Bourne do filme, né, do Jason Bourne lá e por aí vai que você já viu. Eu coloquei porque tudo que a gente está vendo hoje está relacionado, lá fora e por aqui, está relacionado a um grande sistema de controle da mente. Aqui também, tudo isso que está sendo falado na mídia hoje, aqui, é uma estratégia de controle, perfeito? Só que eu vou te mostrar nesse momento como é que o jogo é jogado, perfeito? Agora que já chegou uma galera, vamos começar. Para isso, nós vamos analisar uma história recente, escabrosa, de um dos maiores personalidades musicais do planeta, tá?
E a gente está falando sobre um cara que antigamente era chamado de Kanye e hoje ele está sendo chamado de Ye, né? Você já ouviu falar nesse cara? Você conhece esse músico? Através da história desse músico, eu vou te dar ferramenta para você entender tudo o que está acontecendo hoje. Por que que eu vou contar essa história? Porque recentemente esse músico deu uma entrevista para um canal norte-americano chamado Daily Stardust e nesse canal ele disse que a sua própria mãe foi entregue para que ele tivesse sucesso e para que ele fosse controlado. Eu não sei se você viu essa notícia, mas por trás de todo esse noticiário que está rolando nos Estados Unidos hoje, falando do ex-presidente Donald, e por trás de todo esse cenário que está sendo falado na mídia hoje por aqui, por trás disso tudo, você tem que entender como é que o sistema funciona. E esse cara, nessa entrevista, que mais tarde, daqui a pouco eu vou colocar o link da entrevista aqui para vocês, ele falou, a minha mãe não está mais conosco, porque eles levaram a minha mãe de propósito. Ela foi entregue para que isso acontecesse, ok? E em cima disso, eu fiz uma investigação, eu fiz um estudo, e esse estudo me deu ali elementos para entender tudo que você pode imaginar, tá? A gente tem que lembrar que esse cantor, o Kanye, ele é um cara que tinha um patrimônio bilionário, ok? E ele é um cara que, de repente, aconteceu uma situação estranha com ele, ele estava ali, ó, com as marcas mais famosas do mundo, fazendo publicidades milionárias, né? Ele tinha um contrato bilionário com uma grande empresa de esporte que começa com a letra A, né? Não sei se você conhece, que tem o logotipo dela tem 3 fitinhas. O cara tinha um contrato bilionário em dólar, ok? Tá? E o Lucas Saraiva já colocou o nome da marca. E só esse contrato ele ia ganhar 1 bilhão em 3 anos, em 4 anos, né? Que era mais ou menos 500 milhões de dólares por ano. Então, a gente está falando de um cara poderosíssimo na indústria, um cara bilionário, e um cara que tinha uma expressão, uma influência gigantesca. Até que aconteceu uma situação muito estranha com ele na casa do seu personal trainer e essa situação fez com que ele tivesse que passar um tempo numa instituição para quem estava lelé da cuca. E depois que ele foi para essa instituição e o pessoal dizendo que ele estava lelé da cuca, ele nunca mais voltou a mesma pessoa. E com essa história hoje, você vai entender que tudo que a gente vê no mundo é uma grande palhaçada, porque tudo é controlado por trás, perfeito? Tem muita gente me pedindo para analisar o show do Travis Scott aqui no Brasil, as simbologias, né? As mensais ali por trás, e muita gente me pedindo para analisar o show do The Weeknd, que aconteceu aqui no Brasil também, ok? Então hoje eu estou preparando vocês para vocês entenderem o que está por trás disso tudo. Não tem como eu analisar o show do The Weeknd e eu analisar o show do Travis Scott antes de eu mostrar para você esse caso do Kanye e você entender como é que esse jogo funciona, tá? E esse jogo existe no mundo inteiro, o sistema controla a sociedade da mesma forma lá nos Estados Unidos, na Europa e por aqui também, beleza? Ok? Então, você hoje vai ter essa informação. E eu ouso dizer para você que hoje é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz nesse canal aqui. Porque hoje o sistema do poder e do controle da mente das pessoas vai ser desmontado e tudo vai ficar à tona. Perfeito? Então, pessoal, o que acontece? Vamos entrar agora no jogo. Esse músico muito famoso, o West, né? Primeiro nome Kanye, ele está compartilhando alguns detalhes chocantes, nunca antes ouvido, sobre a sua mãe, que deixou esse planeta aqui alguns anos atrás. Ele afirmou com todas as letras que a mãe dele foi entregue para que ele tivesse o sucesso. Beleza? E a ideia, preste muita atenção, a ideia de que para ter sucesso em Hollywood a pessoa tem que abrir mão de alguém que ela ama, isso é antigo, tá? Mas a gente não costuma
ouvir uma grande celebridade falar abertamente sobre isso. O Bruno tá falando que a culpa foi do cara que estava cuidando dela, fazendo procedimento estético. Ele foi inocentado por todo mundo, inclusive o próprio Kanye falou que a culpa não era dele, tá? Então, a gente escuta essas lendas de que para o cara fazer sucesso em Hollywood, ele tem que abrir mão de uma pessoa que ele ama muito. Mas a gente não tem costume de ouvir uma grande celebridade falar abertamente sobre isso. Então, o que exatamente o Kanye revelou sobre essa situação da sua mãe, que teria, segundo ele, sido entregue em favor do seu sucesso e para ele ser controlado? Ele disse numa entrevista para o perfil lá, né, o jornal Stardust, Daily Stardust, ele falou: em Hollywood, muitas pessoas simplesmente somem do nada. E ele fala, parece que é algo comum, né? Como todos vocês já sabem, né, esse músico, ele foi colocado ali numa lista de pessoas rejeitadas, né, e cancelado pelas empresas americanas depois dele fazer comentários muito doidos, sem pé nem cabeça, sobre o povo lá da Terra Prometida. Praticamente todas as empresas cortaram laço com eles, né, inclusive a sua parceira de longa data com a letra A, né, letra A, letra D, e através de vários relatórios que foram feitos, ele chegou a perder 75% do seu patrimônio em apenas 2 semanas após esses comentários doidos que ele fez. Só que prestem muita atenção, vamos voltar aqui, os comentários doidos que ele fez foram feitos depois que aconteceu uma situação na casa do personal trainer dele, que ele deu uma alteração, segundo o personal trainer, e ele acabou por causa disso sendo levado para uma instituição que cuida de pessoas que estão lelé da cuca, e depois que ele voltou dessa instituição, ele nunca mais fez o mesmo porque embaralharam os pensamentos dele lá. Para fazer com que ele passasse a ideia de que ele era um cara doidão e a sua fala ficasse descredibilizada. Para que tudo aquilo que ele falasse, todo mundo falasse, ele fala isso porque ele é lelé da cuca, ok? Para quem conhece, por exemplo, a obra do Michel Foucault, quando ele vai estudar a história da loucura, você entende como é que essa ideia dessas instituições que cuidam do pessoal que está lelé da cuca, muitas vezes são usadas para silenciar certas pessoas que estão falando coisas que incomodam o sistema, tá? E isso, antes do Michel Foucault fazer isso, o próprio Machado de Assis já fazia isso, né? Então hoje eu já estou indicando 2 livros para você. História da Loucura, do Michel Foucault, e o livro O Alienista, do Machado de Assis, que conta a brilhante história de um personagem muito curioso chamado Simão Bacamarte. A Maria Fernanda lembrando do caso da Britney Spears, que também tem tudo a ver com isso, a gente pode fazer depois um especial só sobre a Britney, mas essas opiniões estranhas que fizeram o Kanye perder todos os seus patrocínios, 75% do seu patrimônio, essas opiniões estranhas ele só começou a falar depois que colocaram ele contra a sua própria vontade, obviamente, dentro de uma instituição dessa que ajuda quem tá lelé da cuca, tá? Então, apesar dele ter perdido 75% do seu patrimônio e vários negócios muito lucrativos e mais da metade do seu dinheiro, ele ainda não está mudando de opinião nem recuando. Na verdade, parece que ele não vai descansar até ele falar tudo o que ele sabe sobre o lado oculto, escondido de Hollywood, ok? Então, como eu disse para vocês no início, numa entrevista recente do Daily Stardust, ele fez algumas afirmações muito estranhas sobre a indústria do entretenimento. Ele disse que a única razão pela qual o pessoal está tirando ele da lista das pessoas aceitas, né? Porque o único motivo pelo qual ele está sendo excluído, ao contrário da maioria das celebridades, segundo ele, é porque ele se recusou a ser controlado por esse sistema.